Entrevista. Campanha visa prevenir acidente de trânsito. Anualmente acontece em todo o país a campanha Maio Amarelo, que visa conscientizar os motoristas e pedestres e assim diminuir acidentes de trânsito. Em Andradas, ações estão acontecendo neste sentido. E para falar sobre o assunto, conversaremos ao vivo com o coordenador de trânsito da cidade de Andradas, Elton de Carvalho. Bom dia, Elton. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Sandro de Pontes. Bom dia, ouvintes da Rádio Vinícola. É uma honra, como sempre, poder participar. Ô Elton, essa campanha Maio Amarelo já é uma campanha magna, digamos assim. Ela é em todo o país. Sim. Ela vem acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a campanha, quais que são os objetivos e como que funciona aí durante todo o mês de maio. Sim, a Maio Amarelo ela teve início por deliberação da ONU em 2010, visando adotar o mês de maio como um mês de prevenção aos acidentes e mortes no trânsito, que teve um crescimento muito grande. E a partir disso, o Denatran adotou também, como o Brasil é consignatário dessa decisão, o Denatran adotou essa campanha e todo ano, durante o mês de maio, faz uma campanha mais ostensiva, visando preservar a vida e a integridade dos motoristas e os usuários da via, não só motoristas, né? Os ciclistas, os pedestres. E esse ano nós estamos trabalhando a faixa de pedestre. Quando você fala estamos trabalhando em Andradas ou é em todo o país que está sendo trabalhado esse tema? Em Andradas. É evidente que a faixa de pedestre é um dos leques desse Maio Amarelo, né? E nós estamos em Andradas trabalhando esse Maio Amarelo em função de alguns trabalhos apresentados por aspirantes à Guarda Municipal. Como trabalho de conclusão de grau, de curso, eles apresentaram alguns trabalhos, algumas literaturas, né? E fizeram um trabalho muito bom, inclusive está sendo distribuído pela Guarda Municipal durante alguns horários, né? Visando conscientizar a população quanto ao respeito à faixa de pedestre. Elton, tudo bem. Antes da gente, daqui a pouquinho a gente vai falar de Andradas e para falar de Andradas não vai faltar assunto aqui, né? Eu tenho certeza. Né? O trânsito em Andradas a gente sabe que tem aí uma certa dificuldade, muito caminhão de fora, ruas estreitas. E o nosso motorista que ainda precisa melhorar um pouquinho, não é? Justamente. Daqui a pouquinho a gente fala de Andradas. Eu só quero, antes, insistir um pouquinho mais na campanha Maio Amarelo, no sentido de ser uma campanha nacional, Elton. Por que ela é tão importante? O brasileiro, realmente nós vemos que o brasileiro, muitas vezes, ele não cumpre o papel dele. São acidentes e mais acidentes, ultrapassagens em locais perigosos e tantas situações que a gente fala, nossa, o que leva o ser humano a fazer isso, a dirigir dessa maneira? O condutor, a pessoa, não só o brasileiro a gente percebe, mas ele se porta de uma forma como motorista e se porta de outra forma como pedestre. É um exemplo prático, que inclusive é didático. Ele tem sido usado em várias palestras que a gente tem participado, que a gente tem levado às escolas já desde 2014, que a gente tem trabalhado nisso. É um desenho do Walt Disney, onde o Pateta... É o Senhor Volante? E justamente. Ele assisti muito. Justamente. Não uma pessoa pacata? Já é uma pessoa adorável. A partir do momento que ele senta atrás de um volante, ele se torna uma pessoa agressiva, sem paciência. Então, a intenção do Maio Amarelo é justamente isso aí. É ter um equilíbrio entre o pacato e o ansioso, para mostrar que o veículo é uma arma também. Infelizmente, o veículo, qualquer colisão de veículo aí, ele deixa sequelas graves, infelizmente. Quando não mata, pessoas ficam paraplégicas, tetraplégicas. Justamente. Às vezes perdem movimentos, amputações. Também. E nós temos estudos que provam que o investimento no trânsito, na educação
do trânsito, ela repercute lá na frente em despesas, despesas hospitalares, despesas previdenciárias, porque não para o acidente de trânsito, ele não para a hora que o SAMU chegou e levou a vítima para o hospital. Muitas vezes a vítima, como você mesmo disse, ela sofreu amputações, ela fica permanentemente inválida e depende da assistência previdenciária. Então a despesa é muito maior, ela é umas 4 ou 5 vezes maior do que aquela despesa de momento. Não tendo o acidente, a pessoa não precisa ficar hospitalizada. Justamente. Ela não precisa de medicamentos. E as vagas nos hospitais, nos leitos, serão maiores, terão mais vagas, né? Então a intenção desta campanha, que é permanente, ela começou em 2010, ela é por 10 anos, né? Em 2020 vai ser o encerramento dela, com o balanço no que foi o positivo e o negativo. É evidente que a gente tem que levar em consideração o aumento do número de veículos, que está aumentando assustadoramente, mas isso aí vai ser levado, vai emitir um relatório final para poder ver quais as próximas campanhas que serão adotadas. Eu quero falar um pouquinho agora da lei seca. Pois não. Já vou contar um exemplo aqui da minha vida para você comentar. Tempos atrás, me convidaram para ir para Mojimirim, participar de um churrasco lá. E eu fui. E quando eu estava indo, eu vi que próximo ao Espírito Santo do Pinhal, a polícia estava parando, abordando e etc. E cheguei lá, e no churrasco que eu participei, eu não consumi bebida alcoólica. Eu falei, não, eu não vou consumir. Né? Independente da polícia estar parando ou não, mas eu realmente não vou consumir. E a gente gosta de tomar uma cervejinha. Resumidamente, voltei são no domingo. Quer dizer, a lei seca, ela faz realmente com que as pessoas deixem de consumir bebida alcoólica, não é? Muitas pessoas realmente obedecem. E ainda tem algo que é relativamente novo, que é o motorista da vez. Perfeito. Que está sendo criado há pouco tempo, foi criado há pouco tempo, mas que está tendo uma popularidade maior, principalmente em cidades grandes. Correto. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar. É uma questão de ética, né? De moral. E outra coisa, você não pensou só em você. Você tem seus filhos, você tem a sua esposa e os outros motoristas também. Que infelizmente a gente fica muito chateado, porque essa época é uma época difícil, ainda mais para algumas famílias aqui de Andradas que passaram por sofrimento, com perda de familiares, por de entes queridos. Mas essa questão da lei seca, eu acho que tinha que ser da consciência do cidadão. Ele não vai beber, não é porque se ele... qualquer bebida alcoólica que ele vá ingerir, ele está colocando em risco não só a vida dele, a segurança dele, da família e de outras pessoas, que infelizmente o prejuízo no tocante a um acidente é muito grande, como já falado aqui. Elton, você me parabenizou, mas agora você vai puxar a minha orelha. Quando é em Andradas, a gente toma aquela cervejinha. A gente não sente, assim, temor, né? Você tá ali, por exemplo, na Praça Doutor Alcides Mosconi, em algum lugar, algum restaurante e tal. Eu moro na Vila Mosconi, né? Então Sim. Isso também não está correto. Isso não está correto. Cultura, a gente tem uma cultura, evidente que não todos, mas aqui em Andradas é uma cultura de bebida alcoólica. Isso aí desde a minha adolescência, que eu frequentava como adolescente Andradas, é o que a gente mais via nas reportagens, né, dos jornais, a pessoa ostentando um copo de bebida na mão. Às vezes até levantava a perna, fazia... Era o chique, mas hoje a gente tem que ver que como o cigarro não é mais chique, como a gente percebe que é uma droga, é evidente, usa quem quer. A bebida também. Eu acho que é muito importante isso, conscientizar a população. Evidente também que terá que haver uma repressão, independente de ter que subir para Poços de Caldas ou não, terá que haver uma repressão. Esse é o ponto de vista meu.
independente. Ah, mas o plantão regionalizado em Poços de Caldas demora. E se acontecer... o que a gente, às vezes a polícia não a tem gente muito interesse, ouve, né? A gente ouve muito isso. E se acontecer um roubo, mas a gente fica nesse quantas pessoas ceifaram a vida por bebida e direção? Não combina mesmo, não combina. Infelizmente, é uma realidade. A conscientização se dá através de campanhas e principalmente através do bolso, que é a parte mais dolorida do ser humano. Porque se a polícia pegar, é caro. Não, é evidente. Ele vai ser fichado, vai ser preso em flagrante, vai ter que pagar fiança. E outra coisa, tanto faz a pessoa de bem, como o que não é de bem, se beber, ele está cometendo o mesmo crime. Sim. E ele vai para o mesmo local. Tem alguns crimes de trânsito aí que não são mais afiançáveis, né? É mesmo? Então, o que acontece? Ele vai para a cela. Realmente. Às vezes a pessoa não se vê numa situação como essa. E para isso que serve a campanha Maio Amarelo. E justamente. A intenção do Maio Amarelo é preservar a vida acima de tudo. Agora, Elton, uma outra questão que eu quero colocar para você é a importância da participação das crianças nesse processo. Porque antigamente os adultos pegavam um papel, uma lata de cerveja ou de coca, jogavam pela janela do carro e as próprias crianças não tinham essa consciência alguns anos atrás. Hoje, se o pai quiser jogar alguma coisa na rua, o filho é o primeiro que vai falar: pai, não pode, porque está aprendendo na escola. Justamente. No trânsito, as crianças também podem ser agentes multiplicadores da informação? É o que acontece. A gente tem feito campanhas, inclusive tem campanhas dedicadas exclusivamente às crianças. Um dos meus, das minhas, não vou dizer utopia, não. A gente... Objetivo mesmo, seus objetivos. É que seja incluído na grade curricular, pelo menos noção de educação no trânsito. Isso é muito importante, porque hoje o filho, se chama a atenção do pai, é muito pior do que se um guarda-multa... a questão, uma criança entra no carro, a primeira coisa que ela fala, que a gente tem percebido, não, papai, o senhor não vai colocar o cinto? Sim. Se ele chega em algum bar, alguma festa, algum evento, se ele bebe, a criança fala: papai, sim, ó teu filho aqui. Então é muito importante. Eu acho que a criança, ela sensibiliza talvez até mais do que o bolso. O filho, quem ama o filho, evidente, quem ama a família, ele vai ficar muito mais sensibilizado com uma censura feita pelo filho do que um guarda chamar atenção, um agente de trânsito. E a gente já percebe alguma redução de mortes e acidentes nas estradas brasileiras, Elton? Teve uma redução grande no início da lei seca, teve uma redução muito grande. Aí aconteceu que o pessoal começou vamos dizer, a se acostumar, entendeu? Aliado à fiscalização, porque hoje a gente percebe, não quero justificar, mas a gente percebe que os órgãos de segurança hoje, eles não estão com aquele efetivo necessário. Falta equipamento, falta combustível, falta gente, principalmente falta de recursos humanos, para que eles possam trabalhar isso. Elton, e agora sim, vamos falar mais de Andradas, não é? Teve aí panfletagem, né, distribuição de flyers, sim, uma campanha da Coordenadoria de Trânsito com a Guarda Municipal. Justamente. Blitz educativas, podemos chamar assim? Pode-se dizer blitz educativas. É uma campanha que está tendo durante esse mês de maio todo. Inclusive, como eu disse, foi sorteado dentre os trabalhos apresentados pelos aspirantes à Guarda Municipal. Um trabalho muito interessante no tocante a conscientizar a população a parar na faixa de pedestre. O pedestre, a sinalizar, dar sinal de vida. O que é dar sinal de vida? Não é marcar a faixa de pedestre com um iPhone na mão e atravessar ela sem nada. Se mostrar para o motorista. Se acenar, não, a minha intenção é atravessar a rua. E atravessar principalmente na faixa de pedestre. Porque tem uma restrição muito grande. Não só aqui em Andradas, mas algumas cidades onde a fiscalização poderia ser melhor,
a gente percebe que a pessoa passa a 10 metros da faixa de pedestre com criança no colo e simplesmente não atravessa. Eu gostaria de contar, inclusive, um caso que aconteceu comigo envolvendo isso. Atrás da prefeitura, a faixa de pedestre, eu estacionei meu veículo e procurei a faixa de pedestre para atravessar. Nisso estava passando uma jovem senhora com uma criança de uns 3 ou 4 anos no colo. Ela passou fora da faixa de pedestre. E a pessoa sempre justifica o porquê que ela fez aquilo, né? De repente, eu falei com educação, né, minha senhora? A sua criança aí, né, passa pela faixa de pedestre. Ela me respondeu mal. Ela falou, precisa prender ladrão. Então eles justificam que se a polícia militar, se a guarda municipal está atuando no tocante a fiscalizar, orientar, evidente que se passar um ladrão na blitz, vai ser preso. É uma consequência. Mas eles justificam, eles querem justificar. Ela não pensou, entendeu? No filho dela. Uma criança de 3 anos, que é um anjo, é um indefeso. Então a resposta que ela deu para justificar um ato errado que ela fez. Mas infelizmente a maioria da população não tem esse respeito, mas o que a gente tem visto, eu fico até feliz em anunciar que as faixas de pedestres aqui em Andradas, o pessoal está respeitando, a maioria está respeitando. Sim, é verdade. No início ninguém parava. Não, ninguém parava. Hoje é um trabalho, né? É um trabalho. A gente está fazendo o trabalho do Beija-Flor. Uhum. A gente está fazendo o trabalho do Beija-Flor. A gente tenta orientar. É evidente que nem todos ouvem, mas muitos, às vezes, até por puxão de orelha do filho. Ô pai, papai, a faixa. E assim, eu percebo quando eu saio do Serra Azul, quando eu vou atravessar ali na prefeitura, né, no Banco do Brasil. Antigamente, quando criaram essas faixas, a gente esperava fazer 5, 6, 7 carros, aí um abençoado parava. Hoje, muitas vezes, a hora que você aparece a cena, o primeiro motorista já para. Você percebe isso? Nós temos estatísticas, foi feita estatística a respeito das faixas elevadas e das faixas de pedestre. A faixa elevada de pedestre, a cada 10 veículos, 8 param para o pedestre. E a faixa só pintada, a faixa de travessia sem ser elevada, a cada 10 veículos, 6 param. É porque ela não é tão nítida e as pessoas não estão tão atentas. E falta também a questão de mostrar a vida. A cena. O pedestre, ele tem obrigação também, até pela integridade física dele e de seus familiares, se estiverem juntos, a cena mostra a intenção de passar na faixa. Tem cidade que tem uma plaquinha pedindo para o pedestre acenar, Elton? Andradas tem? Tem. Não tem. Isso é mais educativo, a intenção da gente é evidente, melhorar isso, procurar dar mais condições, ficar mais legível para o pedestre. Evidente que aliado à campanha que tem que ser permanente, não só no mês de maio, não só no mês de setembro, que tem a Semana do Trânsito, mas o ano todo. Elton, uma ouvinte, a senhora Maria de Fátima, lá de Bitura de Minas, ela pergunta se ainda está em vigor a lei do farol aceso nas estradas e na cidade. Não foi revogada. Na cidade não, mas nas estradas é obrigatório. É bom o pessoal saber, porque esses tempos atrás parece que ia cair essa lei, né? Infelizmente, eles acham que... Eu sou totalmente a favor dessa lei. É o que comenta-se, mas isso aí é para ganhar, é empresa, isso aí é balela, porque foi estudado por engenheiros, por técnicos de segurança. E Maria de Fátima, né, obrigado por estar participando lá da minha cidade natal, Ibitura, embora eu seja andradense de coração. Mas eu acho muito importante esse farol aceso, porque ele dá visão. Sim. Um exemplo, motocicleta, ela é obrigada a andar de farol aceso ou na cidade ou na rodovia. E aumenta muito a visão. Agora, sim, o veículo também aumenta demais a visão. Foram feitos experimentos, foram feitos testes e estudos sérios. Não é ficar a pessoa ali, não. Foram estudos sérios, estudos feitos por doutores, por professores de alta graduação. Tem casos que a pessoa olha, mas não vê. Ela olha para um lado, não enxerga nada. Ela olha para cima, para o outro lado ela não vê nada e ela avança. Nesse momento ela bate, porque às vezes o carro tem a mesma cor da montanha que está atrás, enfim. E dependendo, o cérebro da gente engana. Inclusive da posição do sol, né?
Isso. Inclusive da posição do sol, a cor do veículo, isso tudo influencia. Então, mesmo que não fosse lei, todo mundo deveria andar nas estradas, pelo menos com os faróis acesos. Por cautela, né? Por cautela. Ô Elton, ainda, né, falando do trânsito em Andradas, tem aqui uma série de situações que nos últimos anos mudou na cidade de Andradas. Uma delas referente aos motociclistas, mototaxistas. Foram criadas vagas exclusivas para motocicletas. Sim. E qual que é a análise que você faz desse trabalho? Se surtiu efeito, não podemos mais praticamente estacionar nas vias principais da cidade, a não ser nos lugares demarcados, não é isso? E também os mototaxistas, o que você tem para falar sobre isso? Quanto às vagas de motocicleta na área central, exclusivamente na rua Coronel Oliveira e Major Bonifácio, a vaga de motocicleta ela é destinada, ela é exclusiva nos bolsões, onde existem os bolsões. A critério de exemplo, os bolsões são onde? Geralmente na travessa. Por quê? Porque a pessoa chega na travessa, vai cruzar essa via. Se tem um carro maior ou uma van parada, ela não enxerga nada. E as motocicletas, além de ser a questão de mobilidade urbana também, que é muito importante ter vaga exclusiva para motocicleta, essas motocicletas elas melhoram a visibilidade de quem vai cruzar a via. A questão das vagas de motocicleta. Por que são nesses locais? Por que essas vagas são nesses locais? Questão estratégica. Porque o que estava acontecendo? Motocicleta em frente a alguns estabelecimentos aí, chegava o funcionário, parava a motocicleta, outro parava a 3 metros a outra motocicleta, vinha outro, parava mais a 3 metros, então sobrava um espaço de 6 metros com 3 motocicletas. Em 6 metros cabem 10 motocicletas. E prejudicava a vaga do automóvel. E a demanda aqui em Andradas, a gente sabe que é uma demanda grande. Andradas hoje conta com 27 mil veículos. Tem 6 mil motocicletas. 27 mil? 27 mil veículos. Quer dizer, praticamente metade da cidade? 40 mais da metade da cidade. É muito carro, Elton. São muitos veículos e esses dados são de dezembro, do Denatran. Nossa, eu lembro quando Andradas tinha 11, 12 mil veículos. A época que eu estava trabalhando no setor de trânsito, já era um sufoco, você imagina. Era essa época, 11, 12 mil? No setor de trânsito da Polícia Civil, é isso, justamente. Então, naquele 2005. Tempo lá eu devo ter te entrevistado e você me deu essa informação. Então, 2019 estamos. Então, agora. Há 15 anos atrás, Andradas tinha 11 mil veículos. Que coisa, é um dado impressionante. Um ouvinte pergunta aqui, Elton, ele não se identificou. Por que existe só 3 semáforos dentro da cidade com tanto carro que tem aqui em Andradas? Tem alguns lugares ali perto do Teatro Municipal, me parece que precisava de um semáforo ali. O semáforo, ele é um objeto, né? É um gatilho que tem para coordenar o trânsito, para poder manter uma ordem no trânsito. O que acontece o semáforo? Ele tem a parte boa dele, que é a parte tem que parar para o outro passar. E tem a outra parte ruim também, que seria o trânsito acaba ficando congestionado. Porque se não está vindo ninguém, a média de semáforo nosso aqui de tempo é 25 segundos nos semáforos próximos ao fórum, à igreja matriz, cada lado. Com passagem, com 2 segundos para o pedestre. Evidente que não é só em 2 segundos que o pedestre vai passar. Mas é que ele dá um delay de 2 segundos entre o verde de um e o vermelho de outro. Então ele fica no amarelo, 2 segundos. É o prazo necessário, por estudos, para o pedestre passar. É a média de 26 segundos. Já na Ricardo Teixeira, são 46 segundos para quem sai da cidade, são 49 para quem entra na cidade de verde. E quem sai da Hermenegildo Donati, essa que a gente se encontra, são 15 segundos. O porquê isso? Porque o fluxo, o tráfego da Ricardo Teixeira era maior. É horário de pico na Ricardo Teixeira. Quem estava entrando, vindo, vamos usar, quem estava vindo da indústria que tem na Ricardo Teixeira, às 5 horas da tarde, o que fazia? Era 25 segundos. A hora que a pessoa balançava o câmbio, punha a primeira e saía, fechava. Então ficava aquela fila que ia lá próxima de Anda, a antiga de Anda Chevrolet.
E, na realidade, o que aconteceu hoje? Tem que esperar mais? Tem. Quem está na Ricarte vai esperar 49 segundos. Só que a hora que desembocar, ele vai ter quase 1 minuto para ele poder sair. E não é só ele, porque geralmente tem mais veículos. O estudo que foi feito na época provou que hoje essas filas não tem mais. Com exceção da Hermenegildo Donati, que não é obrigatória a passagem pela Hermenegildo Donati, como muita gente questionou. Oh, mas são só 15 segundos na Hermenegildo Donati. Só que quem está no 7, se tiver a opção para ir para o centro, ele pode ir pela Afonso Pena. Ele não precisa passar pela Hermenegildo Donati. E quem está no 7 e quer sair para a saída de Pinhal, ele pode passar pela Vila Euclides, que é uma maneira de justamente evitar o congestionamento. Agora, e essa tem 9 segundos para o pedestre, por ser um semáforo de 3 fases. Elton, e sobre os mototaxistas? Que pode... Os mototaxistas, eu gostaria de deixar claro que em 2013 reuniram-se alguns mototaxistas que tinham intenção de trabalhar legalmente, procuraram a prefeitura, o senhor prefeito, solicitaram dele que providenciasse, que procurasse legalizar a profissão. Ele mandou o projeto de lei para a Câmara, foi aprovado na época por todos os vereadores, e esse projeto de lei normatizou a profissão de mototaxistas em Andradas. Em 2014, em consequência da lei, houve a regulamentação e foram criadas 41 vagas de mototaxistas legais aqui em Andradas. E em função disso, o pessoal não procurava a prefeitura, porque todo mundo quer que regulariza, mas a hora que regulariza, não, você precisa ter bons antecedentes. Opa, mas eu só tive um probleminha. A carteira sua tem que ser limpa. Ah, mas eu tenho ponto, mas foi porque o guarda me multou. Evidente que é uma consequência. E existem alguns quesitos para o cidadão exercer a atividade de mototaxista, que são quesitos sérios, porque ele está transportando uma vida, está transportando talvez uma criança maior de que 10 anos, ou a esposa, ou uma pessoa idosa, ou a esposa de qualquer pessoa. Então ele tem que ter, no mínimo, bons antecedentes, não pode ser envolvido com crime, não adianta. Algum dos ouvintes da Rádio Vinícola teria confiança em soltar a família com um mototaxista que tivesse envolvido com crime? Com tráfico de drogas, como teve casos aqui em Andradas, que foram apreendidos os ditos mototaxistas que estavam fazendo aviãozinho. Não são, gostaria de deixar claro, que não são os que estão hoje credenciados. Os que estão credenciados, todos têm ficha limpa, nada consta criminal, nada consta de pontuação. Mas é só uma observação. Quer dizer, a pessoa, quando vai chamar um mototáxi, faça a opção, opte por um mototaxista credenciado. Existe alguma lista oficial? Está no site da prefeitura? Eu encaminhei para a imprensa da prefeitura, para divulgação. A Polícia Militar e a Guarda Municipal já têm a relação dos mototaxistas que estão credenciados, que estão legais, porque não adianta o mototaxista colocar um capacete amarelo, que a gente tem visto aí, colete parecido. E ele está tentando dar o migué. Está tentando dar um migué. Inclusive, se a gente tiver tempo, mais à frente eu vou falar sobre as penalidades quanto a isso. Mas o que acontece hoje? Desses 41 vagas, apareceram uns 80. Não, porque eu quero ser mototaxista, mas a hora que começou a passar pelo crivo, pela peneira, mas eu não tenho 2 anos de habilitação. Tem que ter experiência, tem que ter como, não tem curso, mas eu piloto faz muito tempo. A conversa era essa. Então tem cargo para o profissional. Ele gasta em média R$2.000 para poder ficar legal. E os que tiveram boa vontade, fizeram o curso, estão credenciados, não tem antecedentes, estão credenciados. Mas só que dessas 41, desses 80, falaram que tinha mais de 200, né? Desses 80, hoje nós temos 35 que estão credenciados. Ainda tem 6 vagas de mototaxistas liberadas. Desde julho do ano passado, alguns já estão autorizados, inclusive, a colocar a placa vermelha para poder fazer a credencial, que só vale se tiver credencial. Eles não têm interesse.
Então, é uma demanda, eu acho muito importante a população saber, o ouvinte da Rádio Vinícola, quando for chamar um mototáxi, ver se ele é credenciado. Se ele for credenciado, vocês podem ter certeza. Eu estou assinando junto, a Polícia Militar está assinando junto, a Polícia Civil, o Poder Judiciário está assinando junto, porque são pessoas íntegras. São pessoas que não usam dessa forma para ganhar dinheiro como um bico. Que a partir do momento que a pessoa está usando essa profissão como um bico, essa pessoa não leva a sério. Elton, nosso tempo está realmente chegando ao final. Não, duas coisas. Eu vou pedir então para você falar rapidamente sobre as penalidades, Sim. como você já disse que precisava falar. E também, Elton, vou combinar uma coisa com você. Claro. Sendo possível, você me manda o nome desses 35 mototaxistas e eu vou colocar no site da Rádio Vinícola. Ótimo. Aí o ouvinte da Rádio Vinícola que acompanhou essa entrevista, está acompanhando, né, e também os ouvintes que vão ouvir novamente à noite, eles vão entrar no site da Rádio Vinícola e eles vão salvar inclusive essa lista o modelo em da casa. credencial com os telefones deles. Então eles podem procurar esse profissional que eu assino junto, você pode ter certeza. Tá bom. Então o ouvinte da Rádio Vinícola, com certeza, ele vai entrar no nosso site. Procure o mototaxista credenciado. Vocês vão ter mais confiança. E quanto às penalidades? Transporte irregular remunerado de passageiros. É uma infração de trânsito. Ele vai ser multado por estar transportando de forma irregular. Mas o mais pesado é o exercício irregular da profissão. Esse ele vai ser fichado. Ele vai ser levado à justiça e vai ser fichado. Aí jamais ele poderá ser mototaxista legal. Então a oportunidade que está dando a pedido dos próprios mototaxistas, né, que procuraram, é essa. Ainda tem 6 vagas de mototáxis a serem preenchidas em Andradas. E a população de Andradas pensa com o coração, porque pensar com o coração agora, você vai evitar de chorar um acidente. E outras coisas. E justamente. Elton, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um abração e eu estou sempre à disposição. Nós conversamos com Elton de Carvalho, ele é o coordenador de trânsito da cidade de Andradas, esteve aqui falando sobre a campanha Maio Amarelo, que anualmente visa conscientizar os motoristas, pedestres, ciclistas e toda a população para que os acidentes de trânsito possam diminuir.